Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre temperatura de cores. Eu vou tentar ser o mais didática possível, mas se por acaso você achar confusa, por favor deixa nos comentários, tá? Então é o seguinte, a nossa câmera está configurada em Kelvin. E como que isso pode ajudar a gente a conseguir aquela temperatura de cores que a gente quer ou deixar o mais neutro possível? Então por isso eu coloquei essa imagem aí, onde a temperatura da esquerda representa tons quentes, do meio mais neutro e para a direita mais frio. Então, guarde isso em mente, porque daqui a pouco eu vou dar exemplos onde eu vou explicar que quando você diz para a sua câmera que a sua temperatura é X, tudo que está para a direita, ou seja, tudo aqui que tem uma temperatura maior, vai ficar mais fria, e quanto mais aqui para a direita, mais fria, mais azul, e tudo que está para a esquerda vai ficar mais quente, e quanto mais para a esquerda, mais quente, mais laranja. Então, se você está dizendo para a sua câmera que a tua temperatura, o teu branco no caso, né, tua luz ambiente ali está no 2000 Kelvin, tudo que está para cá vai ficar azulado, e quanto mais para cá, mais para a extrema direita, mais azulado vai ficar. Então, a mesma coisa, o contrário. Se você diz para sua câmera que está no 10.000, essa luz aqui vai ficar extremamente alaranjada. Então, guarde isso em mente quando eu for dar os meus exemplos, para você talvez não ficar tão confuso depois com os meus exemplos. Eu vou dar aqui um exemplo de algumas luzes que a gente tem com base nas temperaturas. Então, a gente tem a vela, que está mais ou menos 2000, nascer do sol 2500, aquela lâmpada de casa, que na sua câmera você vai encontrar como tungstênio, 3000, sol da manhã, mais ou menos 3500, tem aquela luz de ambientes grandes, de hospital, de escritórios, que é o fluorescente, ela tá mais ou menos no 4500. Aí tem a luz do meio-dia, cerca de 5500, que também é a mesma temperatura, mesmo intervalo de temperatura do flash, né, que vai entre 5.000 e 5.500. E daí tem o tempos nublados e tem a sombra. Essa sombra, no caso, para mim, funciona da seguinte maneira. Eu posso fotografar num horário de intensa luz, seja 10 da manhã, seja meio-dia, mas eu vou deixar a pessoa na sombra. Então, na minha câmera, eu vou colocar sombra. Ou eu vou dizer, olha, é 7.000 Kelvin. Não vou colocar que é 4.000, que é 5.000. Eu vou dizer que é 7.000, porque não é simplesmente uma questão de horário. Você tem que pensar na luz. Essa luz é uma luz forte, é uma luz mais suave, ou é uma luz de sombra, digamos, entendeu? Tem que pensar assim. E aquela luz mais no entardecer. Deixa eu ver. Vamos pensar em exemplos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de uma fotografia que eu fiz em ambiente fechado, para você ver como é que funciona essa questão da luz. Vamos supor que você fotografa usando o flash. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, o flash, ele tá mais ou menos aqui. E então, se você quiser que a tua foto ela fique com um tom bem neutro, com um balanço de branco bem certinho, você configura para essa luz do meio-dia, tá? Ou seja, você pode colocar lá luz do dia, ou você pode ir lá no onde tem a configuração para você colocar o número da temperatura, né? Você coloca lá em 5500, por exemplo. Então, se você tiver alguma outra luz ambiente, tudo que tiver, qualquer tipo de luz que você tiver ali no seu ambiente, que tiver para cá, para a direita, vai ficar frio, ou seja, tom azulado. E se você tiver uma luz ambiente com algum desses tipos de luz aqui que estão para a esquerda, luz de vela, luz das 10 da manhã, uma lâmpada, ela vai ficar com tom quente. Só que você está usando o flash, né? Então o flash, eu não uso flash, tá? Mas como você resetou para uma luz de flash, então eu creio que a tua luz ela vai ficar mais neutra, né? A menos que você tenha uma outra luz disponível que acabe pegando a sua foto, ela pode ficar mais quente. Porque, como eu disse, vamos supor que você está usando flash e lá no cantinho da sua foto tem uma vela aparecendo. Ela vai tender a ficar mais laranjada, de acordo com essas regras aqui. Mas vamos supor que você não queira que a sua foto ela tenha um tom muito neutro.
Digamos que você quer fotografar com flash, porque você quer uma boa nitidez, mas você não quer que fique assim tão neutro, tão branca a sua foto, aquele tom branco. Você quer que fique mais laranjado. Então você pode mentir para sua câmera. Você fala assim, reseta lá, olha, na verdade a minha temperatura agora é de 7.000 Kelvin. Então o teu flash que tá para cá, ó, teu flash tá para cá, tá no 5.500. Então a cor do teu flash vai ficar quente, ou seja, você não vai ter aquele tom super branquinho, você vai ficar com uma foto levemente alaranjado. E quanto mais para cá for a tua luz ambiente, mais alaranjado vai ficar, né? Então, se você fizer isso e tiver uma vela disponível, nessa configuração aqui, a tua vela vai ficar muito mais laranja do que nessa aqui, porque você mexeu na configuração. E se você quiser que a tua foto, mesmo usando flash, que ela fique com um tom frio, vamos supor que você vai fotografar a pessoa dentro de um ambiente fechado, num barzinho, sei lá, e você acha legal deixar aquele tom azulado. Então, ao invés de você usar o tom do flash, né, o 5.500, você bota aqui para a esquerda, você bota que o teu balanço branco deveria ficar no 4.000, no 3.000, enfim, vamos dizer que você vai botar o teu balanço branco para cá. Então, tudo que ficar para cá vai ficar mais frio. Então, o teu flash tá aqui, certo? Então, aqui, como ele tá para a direita, lembra que eu falei que tá para a direita e fica mais frio? Então, o teu flash, a tua foto, ela vai ficar mais azulada. Se você acha, não, esse aqui não tá azulado o suficiente, eu queria que ficasse bem azul. Então, ao invés de você colocar no 4.500, você pode botar aqui, ó. Você bota no 2.000. Porque lembra que eu falei que quanto mais para a direita, mais frio fica ou mais quente fica? Né? Aliás, quanto mais para a direita, mais frio fica, né? Então, daqui do 2.000 até o teu flash, olha, tem esse intervalo grande. Então, aqui, a tua foto, ela vai ficar mais fria do que aqui, entendeu? Então, você pode determinar, dizer para sua câmera a quantidade a temperatura, né? Se você quer mais quente, quanto de quente você quer, ou frio, com base nessa regrinha aqui. Mas, você também pode fazer isso no Photoshop depois. E eu vou mostrar aqui uma foto agora que eu fiz no ambiente fechado, como eu configurei e como vai ficar na edição. Então, essa foto é uma foto não editada. Eu fiz ela em ambiente fechado, ou seja, tem sombra nela, né? Por outro lado, essa luz que tá na janela é uma luz acho que era meio-dia nessa hora. Então, como eu não queria que minha foto ficasse azulada, eu geralmente deixo ela na sombra, tá? Então, para minha câmera, para todos os efeitos, não importa o que eu for fazer aqui, a minha câmera registrou ela como sombra. Então, essa foto, ela está aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. 6.000. Para minha câmera é 6.000 Kelvin, tá? Tenham isso em mente. Então, a minha foto tá aqui nessa parte. Aí, vamos supor que na hora que eu for editar, eu pense, eu não gostei dessa temperatura, eu acho que eu vou dar uma mudada. Você pode mudar tanto mexendo aqui, ó, na temperatura de cor, como você pode ir aqui no equilíbrio de branco e falar pro teu Photoshop para arrumar para você. Então, vamos supor que eu queira, deixa eu ver, eu queira mentir pro meu Photoshop dizendo que eu usei flash, ó, vou colocar aqui, flash. O que você acha que vai acontecer? Antes de eu mostrar, vamos lembrar aqui, ó, Photoshop. Eu tô aqui, 6.000 Kelvin, e o flash, ele fica aqui, certo? O que você acha que vai acontecer? Se você falou que vai ficar frio, você acertou, porque eu estou para a direita. Então, só que como eu estou muito próxima do flash, ou seja, de 5.500 eu vou para 6.000, né? Ou melhor, de 6.000 eu vou para 5.500, então vai dar uma leve esfriada na minha foto, nada demais. Então, vamos ver aqui, ó, flash. Pronto, esfriou. Agora, vamos supor que... Tá, eu vou colocar nublado. Opa, peraí, não, vamos aqui, ó, do foto, que é como eu tô com a minha foto normal, sem fazer nada, configurada no nublado já na câmera, eu coloco no nublado aqui no Photoshop. Ou seja, não fez a menor diferença, porque ele já entendeu que já tá configurado certo. Vamos pensar em tungstênio. Tungstênio é aquela lâmpada que a gente tem em casa. Então, vamos ver ali no intervalo... tungstênio seria isso aqui, certo?
como eu tô aqui, onde tem essa nuvenzinha, e eu tô dizendo pro Photoshop que a minha cor, na verdade, era essa aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ficar, ó, olha a distância da minha lâmpada até essa nuvenzinha aqui, ó, tem um intervalo bem grande, certo? Então, eu vou ficar azul, mas eu vou ficar bem mais azul do que quando eu coloquei o flash, porque a distância entre um e outro é grande. Então, eu vou ali, vou fazer o teste tungstênio e pronto, fiquei mega azul, porque a distância tá enorme. Vamos pensar em outra. O que eu não fiz ainda? Fluorescente, eu acho que eu não fiz, né? Eu fiz. Fluorescente, bom, acho que eu não fiz. Eu não fiz ainda mesmo. Fluorescente, então ela tá um pouquinho, é um tom um pouco mais para a esquerda aqui do que estaria o flash, né? Então tá um pouquinho mais distante do que eu tava o flash, então eu vou ficar um pouquinho mais azul, só que eu não vou ficar tão azul quanto ficaria se eu configurasse aqui no tungstênio. Então eu vou ali no fluorescente, ó, eu fiquei um pouco azul, mas nada comparado com o anterior, certo? Então, essa que é assim que funciona a temperatura de cores, tá? Eu vou voltar aqui pro como foto. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês como é que ficou essa foto editada. É assim que ela ficou editada. Então, sem edição, com edição. Eu não peguei essa editada aqui porque, como eu manipulei ela, eu não consigo dar esse exemplo que eu acabei de dar para você. E eu também, quando eu vou editar, eu confio no balanço de branco que eu coloco na câmera. Eu não fico mexendo nessas configurações que eu mostrei para vocês. O que eu mexo é na temperatura da cor. Onde tinha aquela setinha para a esquerda e para a direita, é ali que eu mexo, tá? Mas assim, é uma coisa minha, você faz do jeito que você entender. Agora, quando é que você pode mudar lá no Photoshop aquilo que eu tava fazendo agora, de passar para flash, para tungstênio, nublado, etc. Quando você percebe que você errou no balanço de branco na hora que você for fotografar. Ou que você se enganou, você achava ali na hora que estava bom, quando você passou para o computador, você percebeu que não estava tão interessante assim. Então você vai lá e você arruma. Eu acho que eu vou dar outro exemplo aqui. Essa é uma outra foto minha sem edição. Eu também configurei ela na sombra. Na verdade, essa foto ela foi feita, acho que era umas 5 horas da tarde. Tinha aquele luz do pôr do sol já chegando. Tava uma luz bem suave. Então, o intervalo de cores que eu configurei na minha câmera de novo foi isso aqui, tá? Então, vamos botar isso em mente. Na minha câmera era 6.000 Kelvin. Então, eu vou voltar lá no Photoshop. E se eu quiser mudar, e eu quisesse colocar a luz do dia, como a luz do dia é uma luz mais intensa, mais quente, ou seja, ela tá para a esquerda, então eu vou deixar a minha foto mais fria, né? Então aqui, ó, a luz do dia ela tá para cá, ficou mais fria. Se eu colocar naquelas luzes fluorescentes ou tungstênio, vai ficar também mais frio ainda. Então, tungstênio ficou absurdamente frio, porque está muito distante da configuração do que eu coloquei, e uma luz fluorescente está menos distante, como é o mesmo exemplo da outra foto, tá? Então, assim, ó, já ficou um pouquinho mais lilás. E se eu colocar o flash, vai dar uma leve esfriada, não vai fazer tanta diferença assim. Então, olha, do flash pro nublado, deu uma pequena diferença, tá? O que eu normalmente faço, como eu falei para vocês, eu não mexo muito aqui. Eu costumo só mexer aqui na temperatura de cores. Então, eu costumo deixar a foto um pouquinho mais quente e eu vou mexendo para cá. Quando você faz isso, você está adicionando luminosidade e também um tom mais amarelo para sua foto. Tem que tomar cuidado para não deixar muito exagerado, porque se a pessoa ela já tem um tom de pele mais colorida, que ela é bem branquinha, ela tende a ficar meio alaranjada. Então, se você exagera demais, deixa eu exagerar aqui, ó. A pessoa fica muito exagerada. Então, você coloca só um pouquinho de amarelo, eu coloco também um pouquinho de lilás às vezes, e daí assim eu vou... É uma maneira de eu colorir a minha foto, entre outras coisas que eu faço, tá? Eu gravei um vídeo aqui com exemplo prático da minha câmera, fotografando hoje aqui tá nublado,
E eu vou mostrar aqui para você ver na minha câmera o ajuste que eu fiz para chegar em tons diferentes. Então, para mostrar para vocês a prática de como que você pode fazer isso no dia a dia, eu vou fazer uma foto aqui da vista da minha janela. Hoje tá nublado, então a temperatura tá mais ou menos 7000 Kelvin. Eu vou fazer algumas fotos diferentes com temperaturas diferentes para você ver o resultado, tá? Então, a minha câmera, basicamente, ela funciona assim. Eu costumo ir aqui em temperatura de cor e eu coloco nublado, que a minha câmera diz que é 6000 Kelvin. Porque eu fotografo sempre em tempo nublado, ou final da tarde, enfim, onde a temperatura é mais suave, então corresponde mais com a realidade. Se você quiser, você pode fazer o balanço de branco, era o que eu fazia no início, mas eu acho que dá mais trabalho e às vezes eu tinha maior dificuldade para fazer. Ou você pode, aqui, se a tua câmera permitir isso, você pode colocar a temperatura que você achar mais adequada. Você pode deixar um tom mais frio ou um tom mais quente. Tá? Por praticidade, eu costumo colocar aqui. Então, eu vou fazer uma foto com essa configuração aqui. Esse foi meu resultado. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que condiz bem com a realidade. Agora, eu vou fazer uma outra foto. Peraí. Mudando a temperatura. E agora eu vou dizer para minha câmera, olha, aqui tem sol, então eu vou colocar numa temperatura mais fria, então significa o quê? Que como tá nublado, na verdade, então a minha foto ela vai ficar mais fria, porque eu tô meio que mentindo pra minha câmera, eu tô dizendo que tem sol, mas na verdade tá nublado. Então, deixa eu mostrar a diferença. Essa foi a foto que eu fiz agora e antes. Então, antes está um pouquinho mais alaranjado, porque corresponde mais à realidade, realmente está nublado. E aqui ela ficou mais fria, porque eu coloquei a minha câmera por uma temperatura menor, quando na realidade a minha temperatura real ela é maior. Agora eu vou fazer outro teste. E eu vou tentar mudar mais uma vez essa temperatura. Deixa eu ver, eu vou aqui no manual e eu vou colocar uma temperatura bem alta, que é pra ver se eu consigo um tom ainda mais quente, tá? Já que geralmente quando tá nublado fica um tom mais frio, eu vou colocar num tom mais quente. Então pronto, 10.000 Kelvin, vamos fazer uma foto. Então, olha como é que ficou. Ficou mais alaranjado ainda. Então, quando eu menti pra minha câmera dizendo que tinha sol, ela deixou mais fria. Essa é a temperatura que eu acho que condiz mais com a realidade. E essa agora, então, ficou bem mais laranja. Então, só pra recapitular o porquê que isso aconteceu. Ai, eu sempre erro, peraí. A temperatura real minha é 6.000 Kelvin. Mas eu disse pra ela, pra minha câmera, que na verdade é 10.000. Ou seja, lembra lá da tabela que eu falei? Quanto maior a temperatura, tudo que tá pra esquerda fica mais quente, e tudo que tá pra direita fica mais frio. Aliás, quanto maior a temperatura, não. É o balanço de branco que você determina. Para a esquerda fica quente, para a direita fica frio. Então, como eu coloquei 10.000 Kelvin, a nuvem aqui, o sombreado, o nublado, ele tá para a esquerda, então ele ficou mais quente. Então, você pode ir arrumando assim a sua foto, tá bom?